Olá! Que comecem os trabalhos nesta nossa Masterclass estratégica. Sabe, tem certos temas em concurso que são a espinha dorsal da prova, né? E hoje a gente vai decodificar um deles, um dos mais decisivos para garantir a aprovação: as teorias de currículo. É isso aí. E é bom deixar claro, toda a nossa análise aqui tem uma base muito, mas muito sólida. A gente está falando do caderno de estudos do professor Dr. Marcelo Lessa, a mente por trás do projeto Alero Turbo. Ou seja, estamos bebendo direto da fonte, pegando os macetes e os insights de quem já mapeou esse terreno. É pura vantagem tática. E, para a gente já entrar no clima da conversa, essa citação do professor Lessa é o ponto de partida. A grande sacada é esta: o currículo não é neutro. Entender isso de verdade não é um mero detalhe teórico, é a chave para ler as entrelinhas das questões e, claro, garantir aqueles pontos que mudam o jogo na classificação final. Certo, vamos mergulhar nisso. Nosso plano de voo para hoje está traçado. Primeiro, a gente vai entender o desafio FGV. Depois, passamos para as 3 visões de currículo. Na sequência, vamos decifrar as armadilhas, analisar umas questões na prática e fechar com uma revisão de ouro. Então vamos lá. Então, o primeiro passo é crucial. É preciso entender que a prova da FGV não testa só o que se sabe, mas como esse conhecimento é aplicado sob pressão. Essa banca tem um estilo próprio, sabe? Ela adora criar distrações sofisticadas, armadilhas de raciocínio. Nosso objetivo aqui não é só dominar o conteúdo, é aprender a pensar como a banca para antecipar as jogadas dela. Guia. E o nosso campo de batalha hoje são as teorias de currículo. Pode acreditar, quase tudo que a FGV cobra sobre esse tema gira em torno da distinção entre 3 grandes correntes de pensamento. Dominar essa base não é só importante, é o alicerce para construir o raciocínio que resolve a grande maioria das questões. Vamos ao primeiro grande confronto. De um lado, as teorias tradicionais. Para ficar fácil, pense numa linha de montagem, um modelo industrial. A pergunta-chave aqui é puramente técnica: como ensinar da forma mais eficiente? O foco está no método, na padronização. Do outro lado, as teorias críticas chegam para virar a mesa. A pergunta muda radicalmente para: espera aí, por que ensinar isso? E a quem esse ensino realmente serve? A escola deixa de ser uma fábrica neutra e passa a ser vista como um campo de poder, que pode tanto libertar quanto reforçar as desigualdades. E é exatamente aqui que a FGV adora lançar a isca. Entra em cena um conceito-chave: o currículo oculto. Muita atenção. E isso não é o que está no plano de aula, não é um erro de planejamento. É aquilo que se aprende nas entrelinhas. Por exemplo, aprender a ficar em silêncio, a respeitar a hierarquia sem questionar, são as regras não ditas do jogo social que a escola ensina todo dia. É um pilar das teorias críticas e um prato cheio para a FGV. E para a gente entender como essa roda da desigualdade continua girando, o conceito de capital cultural de Bourdieu é fundamental. Pense que cada estudante chega na escola com uma bagagem de casa. O vocabulário, as referências, as experiências. A crítica aqui é que a escola age como se todas as bagagens fossem iguais. Mas, na prática, ela só valoriza e recompensa um tipo de bagagem, a da elite. Quem não tem essa bagagem já começa o jogo em desvantagem. É um mecanismo de exclusão sutil, mas extremamente poderoso. Bom, agora a conversa evolui. Se as teorias críticas nasceram com um foco muito forte na análise de classe social, as teorias pós-críticas chegam e expandem essa lente. Elas dizem: olha, a questão de classe é fundamental, mas o poder não se manifesta só aí. O debate se amplia para as múltiplas identidades: gênero, raça, etnia, sexualidade. A pergunta central se desloca e passa a ser quem ganha a voz neste currículo. E, mais importante, quem está sendo sistematicamente silenciado. Perfeito. Com o território teórico mapeado, vamos para um treinamento tático. Para realmente entrar na mente da FGV, faremos um desvio estratégico. Vamos analisar um tema que sempre aparece conectado ao currículo, a avaliação. Usaremos alguns exemplos clássicos de pegadinhas, com base nos estudos do professor Lessa, para calibrar nosso detector de armadilhas. E a base de tudo está nesta distinção fundamental. O que a maioria de nós viveu na escola foi o exame, uma fotografia do passado, focada em dar nota, classificar e, muitas vezes, excluir. A avaliação, no seu sentido pedagógico correto, é como um filme, um processo contínuo, que diagnostica para incluir e para promover o avanço. O exame pune o erro. A avaliação usa o erro como matéria-prima para o aprendizado. Estrategista, vamos à primeira armadilha.
A banca pode muito bem montar uma questão que induza a pensar que a avaliação diagnóstica é aquela sondagem feita apenas no comecinho do ano. Parece lógico, certo? Mas é exatamente aqui que se testa a profundidade do conhecimento. E aí está a pegadinha. A diagnóstica não é um evento único, é uma ferramenta constante. Pense no médico que afere os sinais vitais antes de cada novo procedimento. Toda vez que um novo capítulo, um novo bloco de conteúdo vai começar, é preciso diagnosticar o que o grupo já sabe para planejar os próximos passos. Ela é o ponto de partida de qualquer ciclo. Estrategista clássica. A avaliação formativa é aquela que acontece durante o processo. A banca vai tentar associá-la ao seu resultado mais visível, a nota de um trabalho, a pontuação de um teste. Mas qual é o verdadeiro objetivo aqui? O que realmente importa? Estrategista, de novo. O objetivo principal não é a nota, é a regulação do processo. É como um GPS de aprendizagem. A avaliação formativa serve para o professor e o aluno olharem onde estão e corrigirem o caminho enquanto há tempo. A nota é só um registro. O que importa de verdade é o feedback, a orientação. Aqui, o erro vira pista, não punição. Essa é uma armadilha que joga com a visão mais cínica da pedagogia. Uma alternativa bem escrita pode sugerir que a autoavaliação é só uma forma de transferir a responsabilidade da correção para o aluno, aliviando o trabalho do professor. E a resposta correta revela o propósito pedagógico real e profundo. A autoavaliação não é sobre o professor trabalhar menos, é sobre o aluno aprender a aprender. É desenvolver a metacognição, a incrível capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, de identificar as próprias forças e fraquezas. É a ferramenta mais poderosa para a autonomia intelectual. Excelente! Com o nosso detector de armadilhas calibrado, é hora de voltar ao campo de batalha principal, as teorias de currículo. Vamos aplicar essa mentalidade estratégica para desmontar questões reais no estilo FGV. Vamos à primeira questão. O comando pede para associar um conjunto de conceitos a uma teoria. As palavras-chave que saltam aos olhos são ideologia, reprodução social e capital cultural. Onde esses termos se encaixam? Estrategista é o gabarito à letra B. Agora, vamos pensar como a banca. As palavras ideologia, reprodução social e capital cultural são o DNA das teorias críticas. São as ferramentas que elas usam para questionar o currículo. As alternativas A e D, tradicional e tecnicista, falam de eficiência, do como fazer. A alternativa C, pós-crítica, falaria de identidade, de gênero, de raça. A associação aqui é direta. Guia a próxima questão, a de número 4. Um teste direto de vocabulário sobre aquele conceito que já destacamos. O que é, exatamente, o currículo oculto? Estrategista gabarito, C. E aqui a estratégia é resistir à tentação literal. O oculto não significa um segredo da direção ou um erro de planejamento. É a dimensão sociológica, implícita daquilo que se aprende sobre poder e comportamento na escola. Todas as outras alternativas são distrações que puxam o conceito para o campo do erro administrativo ou burocrático. A armadilha perfeita da FGV. Guia. E a questão 7, que avança um passo. Ela não testa apenas a definição, mas a consequência lógica da teoria do capital cultural. Se a escola valoriza o capital cultural da elite, o que isso implica na prática? Estrategista gabarito B. E a análise aqui é brilhante. A alternativa A é a distração perfeita, a casca de banana ideal. Ela apresenta um mito da meritocracia, que é justamente a ideologia que a teoria de Bourdieu foi criada para criticar e desmascarar. A teoria do capital cultural existe para explicar por que, estruturalmente, as chances não são as mesmas. Logo, a escola, ao ignorar isso, atua como um mecanismo de exclusão. Muito bem. Depois de analisar a teoria e a tática, chegamos ao momento de consolidação. Esta é a nossa revisão de ouro, a síntese que precisa ficar gravada na mente para o dia da prova. Guia, muita atenção neste slide. Tudo o que discutimos pode ser compactado nessas 3 linhas. Teoria tradicional pergunta como, com foco em eficiência. Estrategista, teoria crítica pergunta por quê e para quem, com foco em poder. E a teoria pós-crítica pergunta quem, com foco em identidade. Memorizar a pergunta central e o foco de cada uma é uma ferramenta poderosíssima. É o mapa para resolver dezenas de questões. E para encerrar, voltamos à reflexão inicial do professor Lessa, mas agora como uma pergunta. Depois de toda essa análise, o currículo ainda parece algo neutro, técnico e natural? Ou ele se revela como um território de disputas, um campo de batalha que, para quem almeja servir publicamente, é um dever compreender para poder transformar?
Guia, esta análise estratégica foi inteiramente baseada no material de excelência do professor doutor Marcelo Lessa e do projeto Alero Turbo. Para continuar a aprofundar os estudos com este nível de precisão, a inscrição do canal é o próximo passo. Até a próxima!